E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero tirar aqui uma dúvida de um irmão. Ele fez essa pergunta ali num dos comentários dos vídeos que eu gravei essa semana. E é uma pergunta que já falamos sobre isso, já gravamos vídeos sobre isso, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo ou nos comentários os links dessas aulas completas. O que eu vou deixar aqui agora para vocês é apenas uma palhinha, tá? Para que você possa compreender e que isso aguce a tua curiosidade, para que você busque mais conhecimento com relação a isso, tá bom? A pergunta dele é: a mulher pode estar pregando, pode estar ensinando, né? Qual é o papel da mulher na igreja? Alguns irmãos já sabem a minha opinião com relação a isso. Não é uma opinião nova, não é uma opinião que eu tive semana passada, nem no final do ano passado. Eu sempre tive a mesma opinião, desde que me conheço como cristão. Tá? Então não é de agora e nem houve uma mudança repentina de entendimento. O que acontece é que houve mais acréscimos de lá para cá. Tá? Então veja bem, o texto em questão é essa aqui, ó, é esse texto aqui. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11, diz assim: a mulher aprenda em silêncio, tá? A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem. Preste atenção. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Bom, a mulher aprenda em silêncio. A palavra aprender aqui em silêncio, tá? É ela ter o hábito de estar sempre ouvindo, né, crescendo em Deus, né? Ela aprende, ela tem que aprender isso daí em silêncio, tá? Até aqui estamos caminhando certinho, ok. A palavra silêncio aqui, preste atenção nisso, tá? A palavra silêncio aqui, ela tem dois significados. Dois. Silêncio não é unicamente você ficar quieto. Silêncio é você prestar atenção. Essa palavrinha, silêncio, significa prestar atenção e também está assim, ó, olha como é que está aqui o significado dessa palavra silêncio, tá? Que é exuxia, ou exúquia, diz assim, ó: descrição da vida de alguém que permanece em casa, fazendo seu próprio trabalho e não se intromete em ofícios e afazeres dos outros. Tá? Então essa palavra ela também tem um significado de que a mulher ela aprende em silêncio, ela preste atenção no que está sendo ensinada, em que ela está sendo instruída, e ela também permaneça dentro dos seus afazeres domésticos de mãe. Essa palavrinha, ela está lá em Atos capítulo 22, versículo 2, onde diz assim: quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio, ou seja, começaram a prestar mais atenção ainda. Silêncio ali é prestar atenção. Essa palavra também está em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 12, diz assim: a elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente como o seu próprio pão, tranquilamente aqui é essa palavra, tá? Que em Atos traduz como prestar atenção, guardar silêncio, Timóteo, silêncio, e aqui significa você estar dentro dos seus próprios afazeres, né? Comendo o seu próprio pão e não se intrometer no afazer do outro. Ok? Acaba que a gente consegue ter um pouquinho mais de entendimento do que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui. Então é como se ele estivesse dizendo o seguinte: mulher, você tem que
prestar atenção no que o seu marido está ensinando e você não deve tomar o ofício dele. Ok? Vamos lá. Esteja, porém, em silêncio, esteja, porém, dentro do seu próprio fazer, dentro daquilo que você foi chamada, dentro daquilo que lhe foi outorgada, tá? Porque primeiro foi formado Adão, você observa que ele está falando aqui questão de autoridade. Adão, cabeça e mulher não. Depois Eva. E Adão não foi iludido. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe. Então, o texto aqui e o contexto, ele está se referindo a questões domésticos. Essa palavra aqui, homem, também pode ser traduzido por marido. É como se ele dissesse, eu não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de marido. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo aqui está querendo dizer é o seguinte, tá? Que ele não permite que a mulher discipule o marido. Não é a mulher que vai ter autoridade sobre o marido, sobre o homem, a ponto dela ser maior do que ele. Por quê? Claro, nenhum discípulo é superior ao seu mestre. Então, no tocante a Adão e Eva, mãe, esposa, submissa ao marido, quem é que toma as rédeas do ensino é o marido e não a esposa. Daí a gente consegue entender aquela questão lá de 1 Coríntios capítulo 11, que você veja que ele fala assim, eu não permito que a mulher fale, né? Porque é vergonhoso falar, mas se ela tiver alguma dúvida, que ela questione o seu marido em casa. Então o que está acontecendo ali? Não é que Paulo estava proibindo a mulher de falar. Falar o quê? Ela não pode falar em língua? Ela não pode ter o dom de interpretação de língua? Ela não pode falar uma profecia? Ela não pode falar um testemunho da vida dela? O que ela não pode falar? O apóstolo Paulo não especifica ali o que ela não pode falar. Mas ele mostra embaixo qual era o problema que estava ocorrendo. O problema é que, por exemplo, os profetas, estava todo mundo profetizando um em cima do outro. Os que falavam em língua falavam no meio de uma pregação, atrapalhando a pregação. E as mulheres questionando o marido no meio do culto. E isso era vergonhoso. Por isso que ele diz que ele não permite, né, que o camarada profetize, cale-se aquele que está se profetizando, cale-se aquele que está falando em língua e cale-se a mulher. Tá? Porque os três grupos estavam atrapalhando o culto. Um profetizando em cima do outro, outro falando em línguas no momento que não é para falar, sem interpretação, e a mulher fazendo questionamento ao seu marido ali no meio do culto, tirando a autoridade do marido. Aí ele volta, se você quiser questionar, você questiona em casa, eu proíbo você de fazer isso aqui. Aqui não. Aqui você tem que respeitar o seu marido, você tem que saber que ele é uma liderança e que você é submissa a ele. Não vai fazer ele passar vergonha aqui na frente das pessoas, não. Eu proíbo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E ele vai juntar as duas questões. Então, primeira, na igreja, a mulher não tem que ficar botando o dedo na cara do marido e nem ficar tirando a autoridade do marido, corrigindo ele na frente de todo mundo, né? Tirando a autoridade dele na frente de todo mundo. Ela não pode. Isso está errado. Ele proíbe. Isso é vergonhoso. Agora, o que ela pode fazer? Em casa, ela questiona o marido, ela pergunta ao marido e ela aprende com toda a sujeição. Porque a autoridade é do homem. A autoridade é do homem. Ficou muito mais fácil a gente entender os textos assim, sem manipular, sem colocar pressão sobre a mulher. Gente, a mulher ela pode profetizar. O que é uma profecia? A profecia, que é o que a pessoa que é usada ali por Deus na hora de profetizar, e você observa que diz o texto que ela precisa usar um véu para profetizar. O que significa que ela não foi tomada assim de um êxtase de profecia. Ela se prepara para profetizar. O que significa que a profecia ela tem três funções: exortar, edificar e consolar. Aonde eu exorto, edifico e consolo? Na pregação. À medida que eu estou profetizando, isso que eu estou fazendo também
é um tipo de profecia. Eu estou te exortando. E o ensinar? Ela pode ensinar desde que este ensino não seja ela como uma líder sua. Exemplo prático para isso daí. Eu vou numa igreja e aí eu vou pregar nessa igreja. Eu fui convidado para pregar nessa igreja. Eu sou o líder e mestre dos irmãos que estão ali? Não, eu não sou. Eu sou apenas um pregador da noite. Mas os pastores que estão ali não estão debaixo da minha autoridade. E nem os irmãos que estão ali estão debaixo da minha autoridade. Mas eu estou ali na qualidade de um profeta para trazer a mensagem. Eu estou ali na qualidade daquele que está anunciando, pregando o reino de Deus, uma coisa que é ofício tanto para homem quanto para mulher. O que não pode fazer é uma mulher chegar e querer ser líder de uma congregação, ser cabeça de uma congregação, líder de homens. Aí isso já complica. Aí quebra o esquema da hierarquia. Ela pode liderar mulheres, ela pode liderar crianças, ok, tudo bem. Mas, gente, pelo amor de Deus, vai me dizer que se eu tiver uma dúvida, sei lá, acerca das duas casas de Israel e a minha esposa ou uma mulher sabe tudo sobre esse assunto, ah não, escreve aí que eu vou pedir para um homem ler para mim para eu poder aprender. Que isso, irmão? Não faz isso não. Não faz isso não. Se ela tiver algum ensino, ela vai poder explicar para mim. Ela vai poder me instruir naquilo dali. Por isso que está lá Áquila, né, e Priscila, os dois juntos lá, ensinando a Apolo, e ela debaixo da autoridade de Áquila, perfeitissimamente. Agora, o que não pode acontecer é ela achar que por ela ter me instruído em algum assunto específico da Bíblia, ela agora tem autonomia, autoridade, poder sobre mim. Aí é o que Paulo fala. Não terá autoridade de marido, de homem, não terá. Isso não pode. Mas ela pode sim trazer o ensino. Gente, qual é a diferença de você aprender num culto e você aprender no YouTube? Você não vê lá mulheres falando, ensinando, e muito bem, e você não é edificado com as mensagens, com as palavras, seja falado, seja por escrito? Você não aprende? Qual é a diferença? Afinal de contas, você não acredita que igreja somos nós e que o templo nada é? Pois é, eu também acredito nisso. Então, independente se é virtual ou não, a gente não pode entrar num discurso violento, né, e agressivo, né, que a gente acaba entrando em muitas contradições. Então, a minha opinião é essa daqui. Tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma parte da onde eu explico no grego, né, onde deveria de ter essas palavrinhas aqui com muito mais explicações, né, para que a gente possa entender e não haja com injustiça, irmão. A gente não pode agir com injustiça. Se você me perguntar se eu aceito uma liderança pastoral, né, de uma mulher líder de uma igreja, onde ela está ali no comando, eu vou dizer com todas as letras, nós não aceitamos isso. Em hipótese alguma. Tá? Eu nunca aceitei, né? Nunca aceitei, então não vai ser agora que eu vou aceitar. Agora, se você me perguntar se uma esposa pode ser auxiliadora do esposo, claro que ela pode, e ela é auxiliadora para isso. Né? Agora, se você me perguntar se no momento em que o esposo falece, ela continua tendo status de pastora, eu vou dizer que não, porque ela não tem status de pastora, ela é auxiliadora de um pastor. Vai lá ela aconselhar as mulheres, vai lá ela conversar com as mulheres, né? Auxiliando o pastor, ela é uma só carne com ele, auxiliando com ele. No momento em que ele morre e ela de repente se casa com um diácono, agora ela é auxiliadora de um diácono. Para você ver que a unção não está sobre ela. A unção respinga nela porque é auxiliadora, mas ele é o cabeça. Por quê? A mulher não terá autoridade de homem, ponto final. E ponto final. A mulher, ela pode até, sei lá, vamos supor que numa igreja, né, porque a gente fala assim na teoria, mas na prática é complicado. Então, mesmo que deixemos uma colher de chá,
né? Tipo, ela casada com o marido vai e falece, ela agora tem que tomar as rédeas da igreja. Rapidamente tem que se levantar um homem ali. Por quê? Porque está na Bíblia, meu irmão, é lei, tem que obedecer. É só por causa disso, tá? Então, tá aqui a minha opinião sobre isso, dentro das Escrituras, e a gente não pode ficar oprimindo, né, as mulheres, porque elas têm dons, né, elas podem curar também, podem interpretar sonhos, né, podem evangelizar. Meu Deus do céu, a unção das duas testemunhas, que são os 7 Espíritos de Deus, estão nelas também, estarão nelas também. E elas farão um papel excepcional, né, e sempre fizeram no corpo de Cristo. Aliás, se você for ler lá em Romanos capítulo 16, você vai ver que 80 a 85% das pessoas que trabalhavam com o apóstolo Paulo eram todas mulheres, certo? Mas elas apenas o ajudavam, auxiliavam, estavam lá para poder ajudar no serviço do apóstolo Paulo. Mas a autoridade sempre foi e sempre será do homem até nos dias do reino, né? A nossa autoridade continuará sendo, né, do nosso Senhor Jesus, e a sua noiva estará coparticipando, né, da mesma função do que ele, porque ele é auxiliadora. Tá? Nós seremos auxiliadora. E como auxiliadora nós não iremos reinar? Pois é, porque é uma só carne, só que é uma só carne eterna. Nós, como mulher de Jesus, como esposa de Jesus, também teremos como esse papel auxiliadora, rainha, para reinar junto com ele. Assim que eu vejo, né, essas tipologias, né, de Cristo e a igreja, de esposo e esposa. Certo? Fica aí com essa palavra em nome de Jesus.